E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos à videoaula de número 4, e eu tenho que dizer, nós vamos dar início agora a uma sequência de configuração da cena no SketchUp. Esse passo é muito importante porque ele evita a gente perder muito tempo configurando os materiais dentro do Curve. Para quem não tem experiência, essa etapa é tão importante porque a gente vai aprender como já pensar como um profissional e otimizando o nosso tempo. Os materiais que a gente aplica na cena são tão importantes quanto os objetos. Não é à toa que nós disponibilizamos 5.000 imagens de renderização. Isso porque o material ele tem 50% do sucesso do objeto, da decoração na cena. Os outros 50% eles são dados ao objeto. Bem, seja ele sofá, mesa, cama, o que for, você tem a opção de criá-lo no SketchUp. E às vezes, configurar esses objetos de decoração, eles podem ser bastante complexos. Só que se o foco for otimizar o tempo, a gente pode utilizar algumas coisas que estão disponíveis gratuitamente na internet. E nós temos duas opções de você poder implantar novos objetos na sua cena, tanto pelo SketchUp 3ds Max, que eu ainda não falei sobre ele aqui no curso. Ele é um programa de render bastante complexo, a gente não vai abordar muita coisa sobre ele, não vou falar sobre a instalação dele, vou deixar isso aí no mistério para você procurar na internet, mas o que eu vou fazer eu vou ensinar a baixar, fazer o download de algum objeto, algum sofá, por exemplo, e você poder exportar ele para ele poder ser aberto no SketchUp. Como vocês vão observar, é possível abrir arquivos 3ds dentro do SketchUp, só que ele geralmente vem cheio de faces e nem sempre vem com toda a qualidade que viria quando a gente quando a gente importa o objeto corretamente do 3ds para o SketchUp. E claro, a gente vai estudar ainda quais são as faces corretas de se aplicar o material, qual é a diferença de luz e objeto que emite luz no Curve, eles são diferentes. Nós vamos aprender enquadramento, tem muita coisa em 2 aulas, então não pulem nenhum pedaço. Claro que não posso deixar de ressaltar a importância de você acessar esse link aqui embaixo para poder compartilhar suas dúvidas e nós vamos responder na medida do possível todas elas. Nós já estamos recebendo várias perguntas sobre o certificado. Calma, minha gente. Esperem que na última videoaula deste curso nós vamos especificar tudo que você precisa para poder ter o seu certificado gratuitamente. Então, bora assistir a aula? E aí, pessoal, beleza? Bem, o primeiro ponto dessa aula vai ser bastante rápido. Como eu já adiantei no começo desse vídeo, eu não vou me aprofundar muito, que é sobre como importar objetos. Existem 2 métodos. O primeiro mais simples e mais conhecido para quem já trabalha no SketchUp, que é fazer download aqui direto no 3D Warehouse. Aqui tem um monte de coisa que você pode só digitar aqui. Eu vou dar o exemplo de sofá. E rapidamente a gente vê bastante coisa aqui. O que eu faço basicamente, nós clicamos aqui no objeto desejado, fazemos o download conforme o modelo de SketchUp que você trabalha, se é 2016, 2017, e aí na hora que tiver, vou fazer aqui o exemplo, no caso eu estou com o 17 aberto, eu peguei o 16, não tem problema, contanto que seja um modelo mais antigo, ele abre. Se eu estiver trabalhando no 2016 e achar que, aliás, e fizer o download do 2017 achando que você vai ter melhor qualidade, engano, porque ele no 2016 não consegue ler o 2017. Então, ó, fiz o download aqui, eu só arrasto. Arrasto aqui para a cena, pode demorar um pouquinho, mas o objeto sempre surge aqui. Aí, claro, ele muito provavelmente é feito com outra escala. E aí a gente só trabalha a questão de escala no objeto, encaixa ele na cena, assim como eu já fiz com este sofá que está aqui, né? Só vou clicar aqui de volta para a cena, cliquei aqui bonitinho.
Esse é o método mais conhecido, todo mundo já faz, isso não é muita novidade. O que a gente vai sugerir aqui é trabalhar também com 3D S Max, seja lá qual for a forma que você chama. O, nós não vamos ensinar aqui como faz o download deste programa, porque ele é um pouquinho complicado e, como disse, é só uma sugestão de você se aprofundar aí mais no tema. O que eu vou ensinar aqui é um movimento básico de você fazer o download de uma peça 3D aqui neste programa e exportá-lo para o SketchUp. Por que isso? Porque geralmente não, a principal característica que diferencia peças do SketchUp e peças feitas no 3ds é que no SketchUp a gente trabalha com geometria. Então, são sequências de planos. Qualquer superfície arredondada no SketchUp, ele é um conjunto de formas geométricas. Já no 3ds, não é o que acontece. Ele trabalha muito bem com a forma arredondada e, mais específico, com formas orgânicas. Então, esta é a principal diferença. Por isso que peças no 3ds ele fica tão mais bonito e mais homogêneo do que no SketchUp. Então, qual que é a sugestão nossa? Opa, perdão. Me perdi aqui. Sugestão não, é uma possibilidade que você faça download nos inúmeros sites que tem aí de objetos do 3ds e você faça aí a exportação para o SketchUp. Tá legal? Então, sendo aí bastante redutivo, sintetizando bastante esse processo, eu vou sugerir que vocês façam um download de um objeto qualquer que vocês queiram fazer o teste aqui na nossa cena e que ele vai vir num zip. Deixa eu fechar isso aqui para não confundir. Ele vai vir zipado. Você vai descompactar esses arquivos em qualquer área do computador que você queira. Eu já fiz isso já na minha área de trabalho. Então, seja como você preferir. Então, a gente vem aqui nesse 3 aqui, Max personalizado deles, import de novo, e eu vou achar lá onde eu coloquei o meu objeto. Já separei um sofazinho que eu fiz o download, vou clicar aqui, merge com a cena, tal, tudo bem, ok. E vocês vão ver aqui bonitinho, eu vou clicar no cursor aqui do mouse e no Alt, que é para dar esse giro aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Vejam que é possível ver que existe um material aqui, tá meio esquisito. A madeira, quer dizer, isso daqui era para ser uma madeira, e esse roxinho aqui são cores que estão simbolizando os materiais originais. Caso vocês queiram personalizar essa área de trabalho, é só mover aqui, clicar no centro e mover para cá, porque como o mais interessante é ver o objeto e o material aqui bonitinho, então só aumentei essa tela. Para você que não está familiarizado com este processo, é preciso entender que o SketchUp não trabalha com o mesmo tipo de material que o 3ds. Então é muito importante a gente fazer a importação desses materiais já no tipo de arquivo que o SketchUp lê. Então, para isso, a gente vai precisar de um plugin e uma outra ferramenta para poder fazer a leitura desses materiais e convertê-los para o tipo de material apropriado. Eu vou começar falando da ferramenta que vai converter esses materiais para um tipo de arquivo que o SketchUp consiga ler, que é este programinha aqui, Material Converter. Você faz o download dele e você vai ter que colocar o arquivo numa pasta certinha do 3ds. Então você vai lá no seu arquivo C, lá, arquivos de programas, Autodesk, 3ds, e vem nessa pastinha scripts. Você vai copiar e colar este arquivo aqui que você vai fazer o download. Automaticamente a gente vai conseguir abrir aqui no 3ds. O outro plugin que a gente precisa instalar é este aqui, o SimLab Soft. A questão dele é que ele é pago, né? Apesar do valor ser relativamente... O valor dele é relativamente barato para a função dele, principalmente para quem trabalha com esse tipo de renderização. Só que com a alta do dólar no momento, $99,
Dólares é algo bastante caro para qualquer brasileiro, mas compensa, porque é muito difícil você encontrar uma versão gratuita dele na internet, alguma versão pirata. E a licença dele, ele permite que você faça só algumas conversões, que você abra algumas vezes o arquivo lá no SketchUp. Então, vale a pena, vale bastante a pena você fazer esse investimento. Mas de qualquer forma, tem a versão, como eu disse, que é gratuita, que dá para a gente aprender um pouquinho mais. Então, faça o download dos dois. Este daqui você vai precisar fazer um processo de instalação e aí, de repente, ele abre lá no seu SketchUp como se fosse um plugin. Você vai solicitar um código para que seja liberado a versão teste para você. Você coloca o código bonitinho e você já vai conseguir abrir o arquivo. Então, só retomando, este aqui a gente vai fazer o download, vai vir um arquivo zipado, e aí você só copia e cola na pasta scripts dentro do 3ds aqui no nosso arquivo C. Então, voltando aqui para a cena do 3DS, tá aqui o sofá que eu peguei como exemplo. Você pode pegar qualquer arquivo de sua preferência, só para a gente fazer um teste lá na cena. Então, a gente vai vir aqui, Script, Run Script. Ele automaticamente vai abrir essa pasta Scripts. A gente só vai selecionar o Conversor, o que é para a gente converter, Open. E aí ele pergunta aqui, é para converter a cena toda ou o objeto selecionado? No caso, é a cena toda mesmo. E os materiais, para que tipo? Mental Ray, Colimon auxiliar. Para que o SketchUp consiga ler corretamente, precisa ser esse Skyline. Aqui não há nada que precisa ser selecionado, a gente só vai clicar em converter. Abrir o arquivo, mostrar o arquivo, não precisa. A gente pode fechar e tá tudo certinho aqui. Vou clicar M no teclado, só para a gente ter uma noçãozinha aqui do que aconteceu. Apesar dessas cores estarem esquisitas aqui, a gente pode clicar aqui na ferramenta de conta-gotas e a gente vai ver cada material separado bonitinho, que aqui no meu caso é tecido, madeira e aço. Tá todo bonitinho já convertemos para o tipo de material que o SketchUp vai conseguir ler. Então, feito isso, a gente vai precisar salvar. Então, antes da gente sequência, nós vamos exportar. Opa, perdão, que nem eu... Não, tá certo. Mas eu vou retomar aqui só para ficar bem detalhadinho. Exportar e exportar novamente. Vai abrir, ele vai ser salvo com esse arquivo FBX. Vou colocar aqui como cadeira. Eu não vou salvar porque eu já tenho salvo aqui na minha área de trabalho e tá bonitinho. Então, eu vou clicar em cancelar, mas você salva aí para ficar como deseja. E aqui no meu SketchUp, opa, perdão. No meu SketchUp eu já tenho salvo o plugin para a gente poder importar o arquivo FBX, que foi esse daqui que eu sugeri, que é pago, mas a gente pode aplicar aqui a versão de teste. Então, vou importar só para vocês darem uma olhadinha. Depois de um tempinho travado, ele já deu o sinal que já chegou a peça para cá. Não estamos vendo, então a gente procura. Eu já achei. E o que são essas linhas aqui? Espera aí que a gente já vai falar sobre elas. Primeiro a gente tem que colocar aqui na cena. Eu vou excluir aqui essa primeira poltrona, ou vou deixar ela? Vou deixar essa poltrona aqui, eu vou excluir o sofá ali atrás. Vamos entrar aqui. Então, vejam que já ficou mais leve. Essa poltrona ela tem um assento um pouco mais baixo que em relação ao sofá, não tem problema.
A gente só vai aguardar um pouquinho. É comum que aconteça isso porque esse objeto que vem do 3ds, ele é muito mais complexo que objetos já feitos para o SketchUp. Isso porque ele é um pouquinho mais pesado mesmo, porque ele veio do 3ds. Ótimo, já destravou. Vou até manter nessa escala. Não, esta escala é completamente desproporcional a este apartamento. Até porque, ó, tá mais ou menos... Quer ver se a gente colocar aqui? Vamos pensar aqui em termos de conforto. 26, 27... Vai, 40 centímetros eu deveria... Se a gente pensar aqui, 39, 40... Eu teria que aumentar a escala dele para ele ficar aí confortável para o ser humano. Só que se eu aumentar a escala dele, ele não vai caber aqui no apartamento. Então, só para a gente ilustrar algumas coisas, essa peça, ela veio do 3ds cheio dessas linhas. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Só para a gente ter uma noção melhor de como vai ficar na renderização. Ah, mas tem esse dobradinho, isso é da arte do objeto, né? Ele fica mais real justamente por conta desses vincos. Eu vou abrir uma outra tela e vou mostrar um exemplo prático de uma importação comum que muita gente faz e da diferença. Algumas pessoas devem estar se perguntando por que eu não abri o objeto do 3D, do 3ds direto no SketchUp e fiz todo aquele processo? Porque alguns de vocês, que talvez sejam um pouquinho mais observador, ou até pela oportunidade de ver isso aqui, vê que para importar o arquivo é possível abrir já direto no 3ds. Eu vou mostrar um exemplo de por que passar pelo método que eu passei e não abrir direto aqui. Eu já deixei aqui separado para a gente não tomar muito tempo. Este aqui eu fiz exatamente como eu citei agora. Vim aqui em importar, procurei aqui arquivos no 3ds e selecionei o que eu baixei já direto do site, sem passar pelo programa do 3ds Max. Então vejam que ele vem com os materiais, bonitinho, mas olha isso aqui. Você vê que a geometrização ela vem com problemas. Confesso que neste modelo ele veio pouco ainda. Você vê que ele é cheio de face, ele não é arredondado, né? Você vê aqui, mas o mais grave é aqui no encosto mesmo. Isso é um problema porque quando a gente vai renderizar, isso sim aparece na nossa cena. Quando rebate a luz, tendo ele algum brilho ou sendo espelhado, ele vai aparecer que ele não está arredondado, e isso deixa a cena extremamente artificial. Eu vou abrir um outro arquivo que eu já deixei separado também, que eu passei por todo o processo pelo 3ds. Vejam então a diferença da qualidade do estofado. Você vê arredondado, bonitinho, sem o menor problema. Claro, os vincos, que isso sim deixa a nossa peça realista. A gente consegue observar aqui bonitinho. Então a sombra disso vai ficar absolutamente realista, né? Porque quando bater a luz, a gente vai ver aqui escuro, pro claro. Aí tá show de bola. Então eu recomendo, caso você vá usar alguma peça que seja do tipo 3ds, que seja por este processo que eu passei e não abrindo direto no SketchUp. Feito o download dos arquivos desta aula em nosso site, abrindo, vocês já vão dar de cara com essa cena aqui que tem algumas coisas esquisitas, né? Este painel aqui ao fundo, ele tem essa parte cinza e é este um dos temas da nossa aula de hoje, que é o tal da face invertida. Isso pode te dar uma dor de cabeça, porque se você mandar o arquivo desse jeito lá pro Kirk, ele vai ler como se tivesse dessa cor. E aí, para você aplicar textura nele e colocar o zoom bonitinho... Zoom não, né? Para você aplicar aí o tamanho dessa textura, o modo como ela tá, é muito mais fácil você já mandar com a face certa. Isso porque lá, ainda que você troque a textura, você aplique
igual a que está aqui de cima, né, para dar continuidade, tudo que você controlar nessa não vai interferir nessa face aqui. Elas vão ficar como, ainda que com o mesmo material, elas vão funcionar como se fossem duas coisas diferentes. Então, se você aplicar aqui uma determinada quantidade de brilho, de reflexo, ainda assim você vai precisar trabalhar essa face separadamente. Então, para que isso não ocorra, vou acessar aqui no bloco, botão direito, inverter faces. É importante sempre certificar que isso está certo. Aqui tem um outro porém aqui, ó, que eu já deixei aqui salvo bonitinho. Ó, já estava acessado no grupo. É só inverter também. Então, às vezes a gente baixa muito conteúdo lá do site oficial do SketchUp, né? E às vezes vem as faces invertidas, não tem problema. É só a gente trocar aqui. Bem, feito isso, só aqui, ó. Só aplicar Alt aqui, selecionar o baldezinho aqui de material, Alt. A gente pega isso aqui e vai aplicando em... Opa, não é essa textura que eu quero. Quero deixar todas iguais. Maravilha. Eita. Tomar cuidado para não sair pintando coisa errada. Bem, já pintamos isso aqui e eu quero mostrar uma outra coisa aqui fora. Então vamos sair aqui da peça. A gente vê que só tá o andar mesmo, não tem problema. Este aqui é um belo exemplo. Eu fiz a continuidade ali porque a porta escolhida tinha vidro e tal. Para não ficar esquisito, para não dar para o nada, para o campo aberto, eu fiz esse pseudo corredor, que a gente pode considerar um corredor cenográfico. Quando se trata de renderização, nem tudo precisa ser exatamente como é na realidade. Ao longo desse curso, eu vou explicar algumas características que a gente precisa produzir artificialmente para que fique, entre aspas, aí, realista, né? Então, por exemplo, se a prioridade dessa cena aqui, se a prioridade dessa cena aqui é essa parte interna e a gente precisa sempre levar em consideração o tempo, sempre otimizar nosso tempo de trabalho, então não precisa criar uma parede aí, uma forma dupla, que tenha face branca para cima e para baixo, porque aqui a gente não vai trabalhar render externo. De qualquer forma, se fosse trabalhado uma cena externa, aí sim, eu teria que me preocupar em criar o volume certinho para que tenha face branca para a parte de dentro e para a parte de fora. Seria um equívoco também, porque a gente está editando um apartamento, né? Então, falar de cena... Deveria ver toda a construção aqui. Deixa eu clicar aqui. Outro ponto muito interessante que eu preciso aqui me certificar. Toda vez que a gente vai aplicar a textura aqui, existem duas possibilidades. A primeira delas é a gente imaginar que todos os materiais já estão definidos a partir do SketchUp e a gente só vai mandar para o Kirk para editar lá. E vai ficar tudo show de bola. Só que existe uma segunda opção. Ainda que sejam materiais semelhantes, a gente pode diferenciá-los aqui no SketchUp para poder trabalhar lá no Kirk de forma separada. Por exemplo, essas duas peças de vidro. Vou mostrar aqui o baldezinho, Alt, apareceu aqui Translucent Glass. Cliquei aqui no outro, Light Blue. São dois materiais diferentes. Mas é a mesma porta, é a mesma janela e tem vidros diferentes? Às vezes,
não sei como você vai querer trabalhar, mas pode acontecer de você querer que entre luz natural por um lado da porta e pelo outro não. É muito importante você saber que existe esta opção. Apesar que lá no Kirk a gente pode editar o material e deixar eles iguais. Ainda assim, como eu expliquei aqui da face cinza, a gente vai ter a opção de ter dois, e entre aspas aí, objetos diferentes. Quando a gente for para lá, você vai entender um pouquinho melhor. Outro material aqui muito importante. Outro ponto sobre os materiais que é muito importante ressaltar é sempre diferenciar todas as cores. Às vezes a gente vai precisar de um branco, de uma determinada cor branca. Por exemplo, novamente, baldinho, Alt. Você vê que aqui não está o material nessa lateral do espelho. Ah, mas aí eu não quero que seja reflexivo. Não tem problema, mas é importante a gente ainda diferenciar dessa face original do SketchUp, né, que é sem material, porque porventura, mais para frente, você vê a necessidade de aplicar um material ali, e neste caso vai dificultar, porque toda vez que você selecionar o material aqui, ele vai selecionar tudo que é da mesma cor, tudo que está com o mesmo material, ele entende como se fosse um único objeto. E aí complica. Então, vamos clicar aqui, ó. Ainda que seja um... Deixa eu ver aqui. Cores. Vamos aplicar um branco, alguma coisa assim, só pra gente ter certeza. Ó, vou colocar esse cinza aqui bonitinho, não tem problema. Deu uma travada aqui, a gente espera. Tá tudo bonitinho. Aí foi, deixa eu ver pra cá só pra clicar. Aqui, ó. Outra característica, né? De repente você foi mudando de cor, você foi mudando de textura, e aí você quer voltar para o original, não tem problema. Aqui no caso, a sugestão original desta mesa é que ela fosse uma peça de mármore. Só que veja, ela tá branca, não tá mármore. Então, como é que a gente identifica? A gente precisa criar esse material novamente? Não, não precisa. É só vir aqui, ó, onde já estava, que eu já tinha mostrado para vocês, clicar nessa casinha aqui, ó. Clicou na casinha, ele vai abrir todos os materiais que a gente já usou nesta cena. E aí é só localizar aqui o material 6. Então tá aqui a nossa mesa branca. A gente vai aplicar então este material 6 aqui. Foi, só tô dando um exemplo básico, só pra gente... São pequenas dicas. Porque a Roberta mesmo, no curso básico, ela tem um curso gratuito de SketchUp e você pode se aprofundar aí, caso não conheça muito sobre SketchUp. Um tema bastante importante dessa aula é esse último, que eu vou falar sobre luz natural. Talvez você não saiba como é que se ativa a luz natural no SketchUp, é só vir aqui, ó, em sombras, aqui tá fog, Sheldons, perdão, em sombra, claro. E você vê que ficou tudo mais escuro, dá pra ver uma pontinha do sol aqui. E como é que faz para editar, para a gente poder controlar essa luz natural aqui na cena? Então, só vir aqui. A gente vai precisar ativar a ferramenta de sombras. Então, é só vir aqui. Aqui, bonitinho. E vejam vocês que você pode colocar tanto o fuso horário, né, na localização da Terra, dependendo aí da ideia da sua cena, como também aqui, que é onde geralmente eu uso, assim, vai mais rápido, em relação ao horário e fase, olha, e mês, né? Vamos sair só daqui da cena interna. Normalmente, isso ocorre em todas as máquinas, fica um pouquinho mais lento quando a gente ativa a sombra. Mas é muito importante deixar, durante a edição, a sombra desativada e só ativa quando for, em último caso, quando está tudo no lugar, aí sim você ativa e edita bonitinho.
Aqui eu já tenho mais ou menos uma noção de onde pode estar. Então, novamente, se você salva a cena sem configurar a sombra, toda vez que você clicar aqui, por exemplo, cena sala, cena jantar, cena sofá, ele vai voltar à configuração que foi salva naquele momento. É muito importante. Não adianta você salvar aqui uma configuração de luz natural para cada cena. Porque se eu exportar a partir da cena da sala, a luz natural que será enviada ao Kirk é a que foi salva nesta configuração. Ela só será, por exemplo, se eu configurar um sol de manhã aqui na jantar, se eu enviar essa cena a partir daqui, beleza. Ah, mas na cena sala eu coloquei um sol, sei lá, do meio-dia, e na cena sofá eu coloquei à noite. Não adianta, você tem que... A configuração solar vai da cena que você salvou. Então, como a gente está na cena sala como principal, vamos configurar a partir daqui. Então, é importante sempre a gente ativar as sombras. Vejam ali que já tem algo mais para cá. Por causa da altura da varanda, o sol não chega a bater aqui. Vejam vocês que foi muito bem projetado. Deu uma travadinha básica. Eu vou enviar desse jeito, muito importante. Salvar cena. Então, atualizar. Atualizamos, agora sim. Configuramos os materiais da cena, configuramos a luz natural, entendemos um pouquinho mais sobre o Kirk, que ele não lê o objeto em grupo, né? Ele lê o material. Então, sabendo disso, a gente vai para uma etapa mais importante, uma etapa que é um pouquinho mais complicada, exige um pouquinho mais da nossa atenção, que é configuração de luz, configuração de material luminoso e, claro, a exportação correta da cena para o Kirk. Então, bora para a próxima aula?